Chegamos a uma porção muito importante da Palavra de Deus. Talvez um dos textos mais significativos, mais conhecidos, mais importantes e, ao mesmo tempo, muitas vezes maltratados. Essa semana, enquanto eu orava, lidando com esse texto, em meio a afazeres, em meio à correria, a minha oração era: Senhor, eu quero ouvir o que tens para dizer, eu não quero trazer o que eu acho, eu não quero trazer da denominação, eu não quero trazer dos outros. Fala conosco, mostra-nos, instrui-nos, para que nós possamos crescer em maturidade. O livro de Atos é um livro importantíssimo para todos os cristãos, porque ali está registrado o primeiro momento da igreja. Ali está registrado o plano de Deus para a igreja, os pilares sobre os quais a igreja deveria estar edificada. E muitas vezes nos perdemos ao longo dos anos porque nós temos a mania de inventar coisas. E como seres humanos, gostamos muito das novidades. Mas o Senhor quer que nós estejamos cimentados, sustentados, fundamentados sobre um alicerce firme. Que nós possamos entender qual é o papel da igreja e como Deus nos capacita para isso. E por isso estas coisas são registradas. Lucas não apenas registra o ministério de Jesus, como também Mateus o havia feito. E Mateus, ele registra os sermões de Jesus. Claramente Mateus escreve para a mente dos judeus, para os judeus, todas as profecias ditas no Antigo Testamento em relação ao Messias seriam importantíssimas vê-las e tê-las, mas quando Lucas escreve, ele está abrindo o Evangelho para todos. E ele faz um exame cuidadoso, ele faz uma pesquisa, um estudo, ele vai atrás de cada um dos personagens, das pessoas, ele conversa. E é maravilhoso ver o trabalho de Lucas, este médico, que andou com o apóstolo Paulo. Ele escreve o Evangelho segundo Lucas, narrando a vida, o ministério, os ensinamentos de Jesus, de maneira que judeus e não judeus pudessem entender. Ele provavelmente é o único autor não judeu, o único autor gentil no Novo Testamento. Mas quando chega a Atos, ele vai falar em relação à consequência, porque se nós somos cristãos, se somos discípulos de Cristo, a vida de quem nós seguimos precisa manifestar consequências em nossa vida. Tem que haver consequências, tem que haver evidências. Algo precisa denotar essa nossa vida em Cristo. Caso contrário, são puras palavras. E qualquer um pode falar bonito, não é? Nos últimos sermões, nós fomos conduzidos até um momento de expectativa. Veja tudo que já aconteceu. Jesus havia morrido na cruz do Calvário, os discípulos haviam sido dispersos. Depois Jesus ressuscita, aparece durante 40 dias, a mais de 500 testemunhas. Você ouviu o que eu falei? Quantas testemunhas? 500 testemunhas. Nos dias do apóstolo Paulo, pelo menos 300 estavam vivas. Testemunhas que estariam dispostas até mesmo a arriscar sua própria vida pelo que haviam visto e ouvido. Como não? Não está falando de algo que eles sentiram, não está falando de algo que eles sonharam, não está falando de uma revelação única entre um indivíduo e Deus. São 500 testemunhas. Jesus havia ressuscitado, 40 dias apareceu falando não sobre qualquer coisa, mas sobre o reino de Deus. Jesus dá uma missão aos seus discípulos. Jesus dá instrução aos seus discípulos. Ele diz assim: olha, permaneçam em Jerusalém. Vocês vão receber poder do alto quando venha o Espírito
da promessa sobre vocês, para que vocês possam ser as minhas testemunhas. E eu disse para vocês no sermão anterior que a palavra testemunha é a palavra martus, de onde nós temos a palavra mártir. Onde que essa história começa? Começa em homens tão convictos, homens que não retrocederiam no seu testemunho, e era tão forte que mesmo a morte não era suficiente para silenciá-los, e eles começaram a ser perseguidos e mortos. Nós vamos ver isso lá no capítulo 8, capítulo 7 em diante. E ali eles se transformam em testemunhas, mártires, verdadeiros mártires. Jesus havia deixado uma missão para eles. E depois disso, subiu aos céus. E eles viram Jesus subir aos céus. Seu mestre, o Filho de Deus, Deus Emanuel encarnado, com quem eles estiveram durante 3 anos, agora é elevado aos céus. E aquele grupo de homens está olhando para os céus, enquanto 2 anjos aparecem e falam assim: o que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vocês viram ser levado aos céus, voltará por vocês. E nós estamos entre um tempo, entre a ascensão e a volta de Jesus Cristo. Entre a ascensão e a volta de Jesus Cristo se inaugura um novo tempo. Um tempo onde um novo povo surge. Um povo que nós vamos agora chamar igreja. Não mais judeus, não mais gentios, não mais ricos e pobres, não mais escravos e livres, não. Não mais homens e mulheres. Um povo chamado igreja. Tudo estava pronto. Todas as coisas haviam acontecido. O sacrifício havia sido feito e havia sido aceito. O véu no templo que separava o lugar do Santo dos Santos havia se rasgado de cima para baixo. O caminho estava aberto, tudo estava preparado. A ordem estava dada. Mas algo essencial ainda não havia acontecido. Os discípulos estão em Jerusalém. Os discípulos permaneceram porque Jesus disse: permaneçam em Jerusalém. Esperem até que venha sobre vocês poder do alto. Vocês vão precisar disso. Lembra que o ministério de Jesus, o próprio Senhor Jesus, começa o seu ministério sendo levado pelo Espírito para o deserto, e aí ele passa 40 dias em jejum, e não é 40 dias em jejum de mídias sociais somente. Não é 40 dias de jejum de almoço. Tem gente que é bem espertinha, fala assim: pastor, eu estou jejuando café da manhã. Eu falei: cara, para mim é muito forte isso. Ah, pastor, mas eu nunca tomo café da manhã. Jejum inútil é esse? Jesus começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. Ele mesmo diz isso ao ler as palavras de Isaías em uma sinagoga. Ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje essa palavra se cumpriu. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele tinha falado para seus discípulos que achavam que iam ficar órfãos. Ele falou assim: vocês não vão ficar órfãos, eu vou. Mas eu enviarei o Espírito da promessa sobre vocês. E estamos nesse momento. Eles estão em Jerusalém, eles estão em oração, eles estão em obediência, eles se reuniam. Alguém aqui lembra o que foi dito domingo passado? Quando que eles se reuniam para orar? Todos os dias, no aposento alto, no lugar de cima, uma casa que tinha alguma sala talvez desse tamanho aqui, vários irmãos reunidos todos os dias. Eu não sei que horário que eles se reuniam, eu não sei o quão cansativo o dia era, eu sei que eles chegavam e mal podiam esperar por esse momento. Então chegamos a Atos 2, e não estamos apenas frente a um evento sobrenatural, nós estamos lidando com o início de uma nova fase na obra de Deus. E precisamos entender uma coisa aqui: o foco desta passagem não é o fenômeno em si. Muita coisa se fala, muita coisa se entende ali, e tem gente querendo interpretar uma coisa nisso, eu não vou entrar nisso. O foco desse texto
é o cumprimento da promessa que Jesus havia feito. O foco desse texto é o início da igreja e do seu funcionamento em missão. A igreja havia sido chamada e comissionada para cumprir um papel. Eu disse para vocês que nós estamos entre o tempo da ascensão e o tempo da volta. Entre a cruz, a coroa de espinhos e a coroa imarcessível de glória. Certo? Se não há propósito para permanecer na terra, o que faria isso? O que isso faria de Deus? Fiquem na terra, sofram mais um pouco. Uma hora dessas eu apareço. Não é a natureza do nosso Deus. É a permanência da igreja na terra, é a continuidade da missão de Cristo Jesus. E pensar dessa forma muda tudo. Porque uma das nossas maiores lutas é foco na vida. E cada um sai correndo atrás do seu próprio foco. Cada um tem seus próprios planos. Mas Deus nos deixou aqui na terra com propósito. Veja, meu irmão, você um dia aceitou Jesus em seu coração, você entregou tua vida, você disse, Ele é o Senhor da minha vida, depositou sua confiança nele. Se não houvesse propósito para ti aqui na terra, vai para a casa do Pai de uma vez, o que você vai permanecer aqui sofrendo? Dor de ombro, cansaço. É porque há propósito. Se não houvesse propósito, não haveria igreja. Porque quando a igreja surge, Deus primeiro tinha dado a missão. Vocês repararam? Primeiro foi dada a ordem. Primeiro foi dada a missão. E depois foi entregue o poder para cumprir uma missão no poder do Espírito. O foco é esse. E mais do que isso, o que nós vemos aqui não é apenas a presença do Espírito. É revestimento de poder que Jesus havia prometido. Veja, os discípulos já criam em Jesus. Eram os discípulos de Jesus, foram ensinados por Jesus. Eles já seguiam a Cristo. Eles haviam aprendido diretamente das palavras de Jesus. Eles eram os seus discípulos. Aqueles que em Marcos, no capítulo 3, no versículo 14, diz que Jesus, depois de orar uma noite inteira, desce e os escolhe para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar. Eram estes homens. Mas agora, eles vão ser capacitados de forma extraordinária, porque a missão que esses homens, esses primeiros cristãos receberam, essa missão não poderia ser cumprida com força humana apenas. Não poderia ser cumprida apenas com um senso de disciplina. Não seria suficiente ter habilidade, conhecimento, experiência. Não. Eles precisariam de poder sobrenatural. O mesmo poder que atuou em Cristo Jesus. É o Espírito que Jesus envia. Ele pede ao Pai e o Pai envia o Espírito sobre ele. Leia comigo versículo 1 do capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas. No grego, Pentecoste, que significa 50º. Por quê? Porque essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Páscoa era outra festa entre as festas mais importantes dos judeus. Aí você tem em Levítico, no capítulo 23, Levítico 23, versículo 15 e 16,
Deus institui esta festa, esta celebração. A partir do dia seguinte, ao sábado, lá você lê que diz, contem 50 dias até o dia seguinte, ao 7º sábado. Então apresentem ao Senhor uma oferta de cereal da nova colheita. Olha, o que você vai enxergar agora é algo que encaixa com tanta precisão. É algo maravilhoso. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 17, que as festas religiosas, que as celebrações que Deus instituiu ao povo de Israel, eram sombras do que haveria de vir. Sombras da realidade. A realidade se encontrava em Cristo Jesus. Em Jesus converge a verdade. Em Jesus converge a graça e a misericórdia de Deus. Tudo no Antigo Testamento, nessas celebrações, apontava para Jesus. Esse era um lembrete de algo que ainda não havia acontecido. Celebrar essas festas era uma celebração que antecipava o evento principal, que seria a chegada do próprio Cristo. Vejam, 2 eventos. Páscoa e 50 dias depois, Pentecostes. Estão comigo? Diga amém. Amém. Em Êxodo, no capítulo 12, Deus institui o que é conhecido como Páscoa, a festa da Páscoa. Então, ali, cada família deveria sacrificar um cordeiro. O sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas do povo de Israel. Eles estavam em Egito e agora Deus enviaria uma praga terrível. Ele enviaria o anjo que ceifaria a vida do primogênito de cada casa. Mas aqueles cuja casa estivesse marcada com o sangue do cordeiro imolado, o espírito da morte passaria por cima. Passaria por cima. Dali o nome Páscoa, da palavra hebraica Pesach, que significa passar por cima ou passar adiante. O espírito da morte não tocou aqueles que tinham a marca do Cordeiro Santo de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado por nós. Interessante que no dia da Páscoa, quando estavam todos preparando o Cordeiro para ser imolado, Jesus Cristo estava prestes a ir à cruz do Calvário para ser imolado por todos nós. Coincidência? O sangue de um cordeiro que pintava as portas, agora é o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Sobre nosso coração, nos liberta da morte. E não qualquer morte, todos nós vamos sofrer uma morte física. Da pior das mortes, a morte eterna, a morte espiritual, a separação total e absoluta daquele de quem provém tudo que é bom. Tudo que é bom vem de Deus. Deus é tudo que é bom. Deus é o amor. E o pior que pode acontecer para um homem é estar eternamente separado dele. Toda ausência de bem. A Páscoa era um lembrete desde os primeiros dias de Israel, porque ainda eles iriam para o Sinai, ainda Deus haveria de legislar aquela nação e transformá-la em uma nação, Israel. Deus estaria com eles, mas a Páscoa é um lembrete desde o começo de que o sangue do Cordeiro livra da morte. O que havia acontecido? Cristo havia sido crucificado na cruz do Calvário. Como ele foi anunciado? João disse, ali está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estão comigo? 50 dias depois desse evento, estão todos reunidos em uma festa chamada Pentecostes.
E essa era a festa da colheita. Interessante, e isso não é um acaso. Por isso eu disse, veja como tudo encaixa a perfeição no plano de Deus. Porque nesse mesmo dia que eles estavam celebrando a festa da colheita, a colheita de fato começou. O Espírito Santo de Deus é derramado, várias pessoas de mais de 15 nações estavam reunidas nesse lugar. Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, a partir do versículo 14, no próximo sermão veremos isso. Ele se levanta e no seu primeiro sermão, cheio do poder de Deus, 3.000 são acrescentados naquele dia. Meu irmão, que sermão é esse? A primeira colheita foi uma leva de 3.000 pessoas que, ouvindo as Escrituras, ouvindo a palavra de Deus, vindo da boca de um homem empoderado pelo Espírito Santo, foram impactadas, foram transformadas. 3.000 pessoas foram acrescentadas. Você tem aquele dia, por causa daquela festa, Jerusalém estava cheia de pessoas que haviam peregrinado, haviam vindo, viajado de outras regiões ali do Império Romano. Sem que ninguém percebesse, tudo estava preparado. Alguém é o autor de todas estas coisas. Alguém está ali soberanamente trabalhando para que não haja nada, cabo solto, não há consequências. Afinal de contas, a promessa já havia sido dada. Lucas diz, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, que as palavras de Jesus foram: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo desça sobre vocês. Para quê? Para que vocês se tornem celebridades, conhecidos, vocês vão ser convidados a todos os lugares, vocês vão ser aplaudidos, vocês vão sentar nos melhores lugares, todo mundo vai dar like nos seus posts. Não, vocês receberão poder para ser meus martos, meus testemunhas, minhas testemunhas. Ninguém, irmãos, encara a morte por algo menos do que uma convicção profundamente arraigada sobre um solo firme. Você pode encarar a vida com projetos, com planos, mas a morte você encara somente com uma convicção. Caso contrário, você dá meia volta e vai. Chorei muito nos dias da conferência, da qual nós participamos em Shizuoka. Um grupo de irmãos, de pastores, veio da Mongólia. Confesso a vocês que eu não estava ciente de tudo o que estava acontecendo na Mongólia. Aprove o Senhor um desses dias abrir o meu computador e apareceu um vídeo. Alguém narrando o que Deus está fazendo na Mongólia. Só que você e eu não sabemos, porque CNN não fala disso, a Globo não fala disso. Mas está acontecendo. Deus está salvando homens e mulheres num país que você talvez nunca nem orou por ele. E sabe o que me tocou profundamente? Que, sendo uma minoria, aqueles homens juntaram um grupo de irmãos da igreja e foram para um país, evangelizaram um país pequeno, um país chamado Coreia do Norte. E estavam ali com aquele soldado frente a eles, e o soldado disse para aquele pastor, com todo aquele grupo, disse: aqui na Coreia do Norte, só 2 tipos de pessoas querem entrar: homens de negócios e cristãos. Quem são vocês? Aquele pastor olhou para o seu rebanho, seus líderes, todo mundo olhou para ele, como concordando silenciosamente. O pastor olhou de volta para aquele soldado e disse: nós somos cristãos e queremos entrar na Coreia do Norte. Aquele soldado abraçou o pastor. Ele disse: somos irmãos, Coreia e Mongólia podem entrar. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. Isso é literalmente encarar a morte olho no olho, porque a missão é maior.
do que qualquer projeto humano. Ali no versículo 2, você lê que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Eu gosto muito de Lucas, porque Lucas é um dos escritores, fora o apóstolo Paulo, ele é um dos escritores mais elegantes e cuidadosos. Ele tem um vocabulário muito bom e ele é muito específico nos detalhes. Ele disse, era como o som de vento. Ele não disse que entrou um vento e fez tudo voar naquela sala. Não, era o som como o de um estrondo de uma ventania forte. Então as pessoas ouviram aquilo. E é interessante esse som lembrar a vento. Toda vez que você encontra na palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis 2, o versículo 7, você vê a Deus soprando nas narinas daquele corpo inerte feito de barro, e vida veio. Nós cantamos aqui, Ezequiel 37, no versículo 9, é soprado dos 4 ventos, o Espírito soprou, e a vida voltou àqueles ossos secos. Em João, no capítulo 3, no próprio versículo 8, o Senhor Jesus diz que o vento sopra onde quer, você ouve sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai, e ele compara aquilo com os que são levados pelo Espírito, o poder do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo sopro de vida, que no Antigo Testamento é arruar, uma palavra que emula, é uma onomatopeia, é o som de vento saindo. Arruar de Deus é soprada, e onde ela é soprada, a vida como consequência. O mesmo Deus que deu vida, o Deus que restaurou, agora nesse momento em Atos 2, está soprando, dando vida à igreja. A igreja está nascendo neste momento. Romanos capítulo 8, versículo 11, Paulo escreve dizendo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, de fato habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por causa do Espírito dele, que habita em vocês. Que habita em vocês. Pausa e pensa só um pouquinho nisso. Você leu, se você tem algum tempo de caminhada bíblica, você leu grandes feitos no Antigo Testamento, feitos por homens que em determinado momento o Espírito de Deus descia sobre eles e os empoderava. Mas o Espírito de Deus não habitava neles. Agora o que vai acontecer aqui? O Espírito Santo de Deus passa a habitar as pessoas. No versículo 3, você vê que aparecem algumas figuras que pareciam línguas de fogo. O texto diz, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aqui tem 2 figuras importantes. Língua e fogo. Do que fala a língua? O que a língua remete? A fala. Estão comigo? Amém. A língua é um símbolo, simboliza fala, proclamação, anunciação. Fogo nas Escrituras, por outro lado, frequentemente apontava para a manifestação de poder de Deus. É muito comum. Você encontra, vamos lá, brevemente, em Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés, na sarça ardente havia fogo. Êxodo 13, quando Deus guia o povo no deserto, à noite havia uma coluna de fogo. No altar havia fogo. Quando
eles estão em Êxodo, no capítulo 19, Moisés vai para o Sinai. Qual é a prova ali, a evidência da manifestação de Deus? Desce fogo do céu. 1 Reis, capítulo 18, quando Deus aceita a oferta de Elias, ele envia do céu fogo. Quando Salomão termina de orar e apresentar o templo, apresentar os holocaustos por causa da inauguração do templo, em 2 Coríntios capítulo 7, cai fogo e consome aquele holocausto. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, na sua visão de Deus, ele vê um homem sentado sobre o trono e a sua aparência da cintura para cima refulgia como fogo. E poderíamos continuar. É uma imagem recorrente na Bíblia, sempre de alguma forma associada a Deus ou o poder de Deus. Então você tem duas figuras. Língua, fogo. Fala, proclamação e poder. Recebereis poder quando venha o Espírito Santo para fazer o quê? Ser minhas testemunhas, para proclamar as verdades do Evangelho. O Espírito Santo de Deus nos empodera para que agora, palavras que outrora seriam palavras comuns, sejam palavras inflamadas com fogo santo de Deus, com o poder do alto. Palavras que atingem o coração, que queimam o coração, que deixam as pessoas desconcertadas, incomodadas, e as acorda pela madrugada. Os discípulos iam precisar desse poder para pregar o Evangelho a toda criatura. Porque eles haviam recebido essa instrução. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse para os discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vocês vão precisar do poder de Deus para fazer isso. Agora veja que interessante, faço uma pausa antes de continuar aqui. Deus trouxe o mundo inteiro para o Japão e nós já temos o poder do Espírito Santo. O que nos falta é a proclamação corajosa. Mas o que nos barra ainda não é nem tanto dúvida, é muitas vezes saber que o que eu proclamo e o que eu vivo não estão batendo. Porque eu estou disposto a aprender, e eu estou disposto a ensinar, e eu estou disposto a saber, mas eu não quero viver. Porque viver compromete. Viver requer compromisso. Requer renúncia. Aquele que quiser vir após mim, as palavras do próprio Senhor Jesus, aquele que quiser me seguir. Muitas vezes nós estamos tratando Deus mais parecido como Aladim tratava o gênio da lâmpada, todo poderoso, sujeito à vontade dele. Pois não, amo. Qual é o teu desejo? Cara, isso não é Deus, isso é o gênio. Deus é Senhor. Nós cantamos aqui, Yahvé, Elohim, El Shaddai, palavras que exaltam a grandeza do Senhor. De volta ao versículo 4, em Atos capítulo 2, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmão, vamos lá. Cheios. Cheios. O que é cheio? Não é pela metade. Não é 3/4 partes. É até que comece a transbordar. Sabe por onde transborda? Pela boca. O Espírito Santo não veio para fazer uma visita ao povo. Ele não veio naquele dia, em Atos 2, visitou o povo, tiveram uma experiência sobrenatural e... Não, ele veio para habitar. Estão comigo? Diga amém. Vocês estão terrivelmente silenciosos. Não é algo que basta emoção. Não é apenas uma experiência. A gente gosta de focar muito na experiência. A gente gosta de focar muito, mas que foi isso, que foi aquilo, irmão. Foca no propósito. Foca no motivo.
Muita gente fala do poder de Deus, mas querem usar o poder de Deus a seu favor, para engrandecer a si mesmos, para colocar o seu rosto bonito em cartazes. Eu não sou contra o rosto de ninguém em um cartaz, eu entendo o propósito disso, mas não foi para isso que a gente recebeu o poder. Foi para testemunhar corajosamente, como Pedro e João, diante de 70 líderes de Israel. Considerem vocês, se nós devemos obedecer a vocês, ou a Deus, como nós vamos deixar de falar estas coisas que temos visto e ouvido? Pedro está dizendo, como é que, lá no capítulo 4 de Atos, como é que a gente vai parar de testemunhar? Se foi para isso que ele nos deu poder, para ser suas testemunhas. Aquela fala não deve ter sido tão simples nem tão fácil, mas os líderes reconheceram que havia uma autoridade sobrenatural neles, e eles começaram a comentar, mas que autoridade, se esses homens são homens simples? Que autoridade é essa? Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, deixem-se ser cheios pelo Espírito Santo. Irmão, às vezes a gente acha que é muito mais assim o que a gente faz, né? Você tem que fazer. O problema é que muitas vezes não deixamos nem sequer que o Espírito Santo encha a nossa vida. Nós somos o maior empecilho. Nossa falta de fé, nossas dúvidas, nosso comportamento, nossas birras. Nós precisamos ser tomados pela grandeza de Deus. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso pela minha esposa. Eu não posso fazer isso por meus filhos. Ser cheio do Espírito Santo significa ser totalmente controlado, capacitado, dirigido pelo Espírito de Deus. É assim que você entende a fala de um homem que diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porém, eu faço o que eu quero. Põe. Dá tilt. Cantamos do senhorio, mas não vivemos sob o senhorio. Chamamos a Deus de Senhor e Pai, e Ele nos continua perguntando, mas se eu sou Pai, onde está a minha honra? E se eu sou Deus, por que vocês não me servem com tudo? Por que cada um está mais preocupado com seus próprios planos, seus próprios projetos? E vai deixando de lado, se der eu faço. Irmão, essa missão não foi dada a um e a outro. Não foi dada para o Gustavo, para o Jansen, não foi dada apenas para uma, para outra. Foi dada para a igreja e todo aquele que está e faz parte da igreja, esse corpo vivo. O Espírito foi derramado para empoderar a igreja, para ser a igreja. E quando a igreja unida se levanta e age no poder do Espírito Santo, quando ela reflete a Cristo no seu caráter, meu irmão, os dias de Atos 2 se repetem e Deus acrescenta a igreja aos que hão de se converter. É o poder de atração. Continua sendo o poder de Deus. Deixem-se ser cheios pelo Espírito. E isso aponta para uma vida continuamente rendida ao controle de Deus. Que absurdo seria que alguém diga assim, pastor, esse ano eu vou ficar bombado. E ele vai malhar e fazer exercício 3 vezes no ano. Claro que não. Não adianta. E aqui tem vários que são chegados ali no puxa-ferro. Sabe como dói? Sabe como é? Tem que ter perseverança e tem que ter continuidade. Parou? A pancita volta. Sejam continuamente cheios. Sabe qual é o problema? Nós somos. E veja bem, faça você a matemática. Diga você se é verdade ou mentira o que eu estou dizendo. Todos os dias, nós somos expostos ao mundo e tudo que ele tem para nos dizer. Todos os dias. Você abre YouTube, você abre... E eu não estou pregando contra o YouTube, então. Também tem o YouTube. Você abre o Netflix, todo dia. Você assiste o jornal, todo dia estamos sendo bombardeados.
Mas não todo dia a gente busca o poder do Espírito Santo. Não todo dia a gente está de joelhos. Não todo dia a gente lê a Bíblia. Me parem na hora que eu estiver falando uma coisa que seja falso. Porque isso acontece comigo. Acho que eu não sei o que vai acontecer com você. É uma guerra, não é fácil. Requer-se disciplina. Ele diz, sejam continuamente cheios. Se você ouve mais o que o mundo tem para dizer, do que Deus tem para dizer, é lógico que você vai questionar o que Deus diz, porque você está mais cheio do que o mundo diz. Se você está mais exposto ao mundo, os padrões do mundo se tornam seus padrões. É claro que você vai ter que lutar muito mais para viver sob os padrões de Cristo. Continuamente cheios requer continuamente rendidos. Rendidos. Então, quando o conhecimento se torna realidade, ele nos leva a viver a verdade. Aí é coisa diferente. E aqui entra algo muito importante, irmãos. Sem o Espírito não haverá transformação real. Você pode ler, você pode ensinar, você pode explicar, você pode argumentar, mas você não conseguirá alcançar o coração de ninguém. O coração humano não se abre por habilidade humana. Você pode até enganar alguém, mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Jesus disse em João 16, versículo 8, que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As três coisas que você precisa para chegar à eternidade. Entender a tua condição de pecador. Você foi gerado em pecado porque o pecado entrou por um homem e afetou o DNA espiritual de toda a humanidade. Você precisa entender que o juízo para todo pecador, o salário do pecado é a morte e todo pecador merece morte. E esse grupo todo pecador estamos você e eu. Certo? Mas então, entendendo isso, você entenderá, por obra do Espírito Santo, o trabalho da justiça, onde o Filho de Deus encarnado se entregou por nós. A substituição. E depois diz que todos começaram a falar em outras línguas. Aqui o pessoal gosta de falar muita coisa. Vou ser bem direto. O texto não fala de línguas estranhas. O texto diz outras línguas. Amém? O próprio texto explica isso. Vamos lá? Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Quando ele fala todas as nações do mundo conheciam o mundo romano. Ouvindo-se o som, que era o som como de um vento forte, ajuntou-se uma multidão. Ou seja, o som deve ter sido tão estrondoso que foi suficiente para que uma multidão se juntasse, e eles ficaram perplexos. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, tudo isso aqui é o Império Romano. Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, a capital. Versículo 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, o negócio se abre, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Versículo 6 diz, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então você precisa entender que nesta passagem não estamos falando de línguas estranhas nem espirituais. Eu não vou falar sobre isso nesse sermão, mas eventualmente haverá de falar sobre isso e naquele momento nós vamos falar somente sobre isso. Aqui o foco não são línguas estranhas, línguas espirituais. Eles estão ouvindo as maravilhas de Deus sendo anunciadas em sua própria língua.
E o centro, o foco não está no falar em outras línguas. O foco não está no evento maravilhoso. O foco está na mensagem. O foco está, nós os ouvimos, não é que eles estão falando o meu idioma, que já era surpreendente. Eles estão declarando as maravilhas de Deus em seu idioma. Imagina que você estava um dia ali, não sei, você nunca estudou japonês. E de repente um dia você cheio de Deus chega aqui e você começa a falar das coisas de Deus em japonês e todo mundo vai falar. Aliás, a minha mãe contava uma história, ela nunca quis vir para o Japão. E ela resistia demais. Meu pai já meio hippie, assim, vamos. Minha mãe não queria. E eles estavam nos Estados Unidos, ainda morando no Peru, e nos Estados Unidos foram convidados por um pessoal a uma reunião. E naquela reunião havia um grupo de japoneses. E minha mãe e meu pai não tinham contato nenhum com os japoneses. Naquele momento, em aquela reunião de oração, a minha mãe percebeu que os japoneses ficaram espantados. Olharam para ela, assustados, e falaram assim: por que ela está dizendo essas coisas? A minha mãe estava falando coisas sobre o evangelho em japonês. Detalhe, a minha mãe não sabe japonês, morreu sem saber japonês. Estudou, viu? Tadinha, gostava, estudava, mas é difícil. Com certa idade é difícil. E de repente ela estava anunciando coisas, mensagens em japonês. Isso por si já é muito miraculoso. Quem dera, né? A gente podia, já sei japonês. Jesus. Mas o foco está na mensagem. Não no milagre. Não no fenômeno. E já vou lhe explicar por quê. Mas vamos lá. Eles estavam proclamando as maravilhas de Deus. Irmãos, eles estavam dominados pela grandeza de Deus. Eles estavam cheios de Deus. Jesus disse em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio, o coração. Um coração cheio da grandeza de Deus vai transbordar pela boca, irmão. É um bom termômetro. É um bom medidor para saber do que está cheio o nosso coração, irmãos. Quando tudo que sai da nossa boca diz respeito apenas a um ou outro assunto, você pode ter certeza que aquilo está enchendo o teu coração. Uma pessoa que está cheia da grandeza de Deus, ao abrir a sua boca, em algum momento começará a falar das maravilhas do Senhor. Essas palavras revestidas de poder. Sabe, quando o Espírito age, as palavras são revestidas de poder. E elas atingem o coração. Eu preciso fazer isso domingo após domingo. Em total dependência. A que Deus toque o coração de cada um de vocês. Não me considero estou longe de me considerar um bom orador. Sei que tem muita gente que é bom de oratória e convence, né? Tem lábia. O Espírito Santo de Deus, ele injeta poder nestas palavras que saem da minha boca, que entraram ao coração através deste livro, saem pela minha boca, entram no teu coração, e quando injetadas pelo poder do Espírito Santo, você é convencido. Não porque a pessoa fala bem, não porque a pessoa fala bonito, mas porque essas palavras estão revestidas de poder. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus se manifestará na forma de uma vida transformada à semelhança de Cristo. Você e eu vamos errar. Afinal de contas, é um processo. Mas não vamos desistir. Vamos errar, mas vamos continuar sendo transformados com uma glória cada vez maior à semelhança de Cristo. Vamos crescer. Olhem para Pedro. Pentecostes está acontecendo 50 dias depois da Páscoa. Estão comigo? Diga amém.
O que aconteceu quando Jesus foi preso? E disseram para Pedro, você estava com eles? Ele disse, eu não conheço esse homem. Segundo strike. Não, mas você estava lá? Não conheço esse homem. Terceiro strike. Mas você fala igual a eles. E ele começou ali a blasfemar. Já disse que eu não conheço esse homem. Sapos. De repente. E o olhar de Jesus. Fixado assim. E Pedro vai. Ele sai. Derrotado, frustrado. Eu neguei meu mestre. Eu tinha falado para ele que eu daria a minha vida por ele. E ele disse que não há maior amor do que esse, que aquele que a sua vida dá pelos seus amigos. Em João 21, Jesus aparece ressuscitado, bota a mão no ombro de Pedro, frita um peixe, e o texto diz que Jesus passa a ter que reconstruir a Pedro. Pedro estava destruído, Pedro estava totalmente afetado. Ele fala, e aí Pedro, você me ama mais do que todas essas coisas? Quando você se converter, sabe? Esse Pedro, isso foi 50 dias atrás. Você ouviu? Você ouviu? Diga amém. Amém. Essa história foi 50 dias atrás. 50 dias depois, ele está num aposento alto, reunido orando com as pessoas. Depois se reúnem em Pentecoste. E ali o Espírito Santo é derramado. No versículo 14 em diante, nós vamos ver Pedro, esse mesmo Pedro de 50, irmãos, não é de 3 anos atrás, tá? 50 dias. Ele se levanta, cheio do poder de Deus. E ele declara palavras do Antigo Testamento, ele vai citar ali Salmos, ele vai citar Joel, palavras que ele já tinha ouvido, palavras que ele já conhecia. Ele começa a relembrar as palavras de Jesus, seu mestre, com quem ele havia andado 3 anos. Ele começa a falar estas palavras. Mas agora ele está revestido de poder. O Espírito Santo estava sobre ele. E ele começa a pregar, a falar, porque o verdadeiro mover do Espírito de Deus sempre levará o cristão para a palavra, não para longe dela, não para experiências nas alturas onde não há profundidade, e não para a profundidade que te soterra e te mata como um defunto na terra, porque não há nada brotando em você. Vida de Deus, vida e poder. E esse homem, que 50 dias atrás havia sido uma falha, um homem falho, agora prega e 3.000 pessoas se convertem. A colheita é inaugurada. Estão comigo? Diga amém. Amém. Eu já vou encerrar aqui. Escute bem. Atônitos e perplexos, versículo 12. Todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Porque eu disse para vocês que as demonstrações, os fenômenos sobrenaturais não são suficientes. Todos haviam ouvido e visto a mesma coisa. No entanto, uns claramente estavam buscando a verdade. Queriam entender a verdade. Eles diziam assim, o que significam essas coisas? O coração deles estava numa busca implacável. Havia pessoas que ouviriam, talvez estes estavam entre os 3.000 que entregariam sua vida a Jesus, porque eles estavam buscando a verdade.
não compreendiam o que estava acontecendo, mas reconheciam que havia poder, reconheciam as palavras que saíam da boca de Pedro. Ele estava citando as Escrituras. Ele estava citando as Escrituras não com a mesma autoridade dos líderes de Israel, mas com a autoridade com a qual Jesus pregava. Impactados por esse poder, esses que disseram o que significa isso, provavelmente são esses que fazem parte desses 3.000, mas há aquele outro grupo que viu a mesma coisa, ouviu a mesma coisa e começaram a zombar. E muitos de nós éramos zombadores antes de Cristo. Nós não estávamos perseguindo a verdade, mas a verdade estava nos perseguindo o tempo todo. Eles ouviam as palavras, mas seu coração estava obscurecido pelo pecado. Sempre será assim. Sempre. O Espírito Santo não elimina a responsabilidade dos homens. Ele fala, ele convence, mas ele expõe o coração do homem. Ele expõe as intenções do coração. Ele expõe a verdadeira condição do coração do homem. O Espírito veio, a igreja foi cheia, a missão começou, o foco não é o fenômeno, é o propósito, é a missão da igreja. O Espírito foi derramado não apenas para dar poder, mas para que o povo de Deus, como vocês, pudesse ver, pudesse experimentar e pudesse proclamar a grandeza do Senhor. Aleluia. Os sinais são importantes, chamam a atenção. As pessoas vieram porque haviam ouvido o estrondo, viram as mesmas coisas, mas foi a palavra exposta que entrou no coração e conquistou cada um deles pelo poder do Espírito Santo. Os que se renderam, não se renderam por um ato emocional, mas por um encontro profundo, uma fala profunda, onde Deus se revelou ao homem. Incline o seu rosto. Talvez o nosso problema hoje não seja a falta de conhecimento. Talvez você está sentado aí e você tem muito conhecimento. Talvez o que está faltando é experimentar a grandeza de Deus. É ser cheio dele. Porque nós podemos saber sobre Deus e não ser dominados por Deus. Mas quando isso acontecer, tudo mudará. Se nós queremos ver vidas transformadas, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser dominados pela grandeza de Deus. Precisamos ser dirigidos pela vontade de Deus. Amados, o mundo não precisa de mais informação. O mundo precisa de vida. Vida abundante. E só o Espírito pode dá-la. Só o Espírito pode soprar vida sobre aquilo que está morto. Se queremos ser a igreja que Deus nos chamou para ser, nós precisamos começar a viver pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Então eu te convido a fazer uma oração nessa noite. Exponha o seu coração. Exponha o seu coração. Exponha o seu coração ao Espírito Santo. Exponha as suas fraquezas. Exponha o desejo do teu coração. Diga com as tuas próprias palavras o que de verdade você quer. E que o Senhor venha novamente e manifeste o seu poder. Talvez como outrora, ou talvez como nunca antes nós o vimos. Quem sabe em nossos dias viveremos para ver um verdadeiro avivamento.
veremos este lugar cheio de jovens, crianças, adultos, homens e mulheres, proclamando as maravilhas do Senhor. Uma multidão com as mãos levantadas e os corações abertos. Homens de diferentes culturas, homens e mulheres. Uma mesma fé, um mesmo Pai, um mesmo Espírito. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor, meu amado. Vamos perto, Senhor, neste momento de oração, de nos examinarmos, buscar em nós aquilo que vem de Deus. E quando nós não encontrarmos aquilo que vem de Deus, que possamos substituir, que possamos trocar, que possamos nos esvaziar. Aquilo que vem dele possa fazer diferença na vida, na sua vida. Como nós vemos essa noite, do fogo, havia um povo que se entregou. Deus encontrou corações generosos. Gente que ofereceu presença, unidade, gente que ofereceu disposição. Generosidade sempre prepara o ambiente para o derrame. Quando o povo se entrega, o Espírito sopra. Quando o povo se entrega, o Espírito sopra. E é isso que nós precisamos. Espírito Santo, venha. Que hoje nós possamos clamar minha generosidade, meu posicionamento para o mover de Deus, é o que nós vemos hoje. Nosso posicionamento para o mover de Deus, é isso que nós oramos